Oi gente, tudo bem? Meu nome é Isabel, muito bem-vindos ao canal. Eu decidi trazer o segundo vídeo, sobre a OAB, e esse vídeo seria sobre a segunda fase dessa vez, para contar um pouco como foi, como eu estudei, o que eu usei, como eu escolhi cursinho e tal. Então hoje eu vou falar sobre como eu estudei para a segunda fase da OAB. Primeiramente, eu acho que talvez é a pergunta mais importante, como escolher a sua matéria, ou mais precisamente, por que eu escolhi constitucional. Eu não tive uma experiência muito boa com o constitucional durante a faculdade, por N razões. Eu acho que direito constitucional é uma matéria que, tanto se você for advogar ou se você for estudar para concurso, vai ser uma matéria que vai te servir muito. Por exemplo, você advogando, você vai precisar fazer você vai precisar fazer um mandado de segurança. Uma das principais ações mesmo que a gente aprende a fazer para a segunda fase em constitucional, mas claro que não só em constitucional. Mandado de segurança você utiliza em várias áreas do direito. E se você for estudar para concurso, constitucional junto com administrativo, é aquela dupla imbatível ali dos concursos. Tem em todos. Você vai precisar saber constitucional. Então eu fiz minha decisão com base nesse argumento de que ia me ser útil de qualquer forma. Não levei em consideração se eu gostava ou se eu não gostava. Eu não pensei nisso. Eu fui mais objetiva na minha escolha. E aí vem aquele momento de você perceber o quão caro são os cursinhos de segunda fase. Meu irmão, que também é advogado, fez segunda fase constitucional e ele me lembrou que a Flávia Bahia do SERS, ela é expoente, quando a gente fala em segunda fase de direito constitucional. É Flávia Bahia. Então eu fui atrás. Só que o primeiro choque foi realmente a questão do preço. É bem caro. O preço que você tá pagando no cursinho, você tem inúmeros benefícios. Claro, você paga pelas aulas, você paga por um material mais direcionado. A gente tinha acesso a cronogramas, se eu não me engano, eram praticamente semanais. E era com base nisso que eu ia seguindo e fazendo tudo que eu tinha que fazer. Eu já aviso que, como eu venho falando desde o outro vídeo, o estudo para a segunda fase, ele é bem mais cansativo, eu achei pelo menos. Eu seguia religiosamente esses cronogramas do cursinho da Flávia, religiosamente, eu não deixava atrasar. Tiveram diversas vezes que eu tive que levar coisa para terminar na faculdade. Só que impossível, porque eu gostava de conversar na faculdade. E aí, o que acontecia? Eu chegava em casa 10h30 da noite e eu tinha que terminar a coisa, porque senão ia passar para outro dia e eu ia me atrapalhar e ia ficar atrasado no meu cronograma. E isso ia me dar ansiedade e ia me atrapalhar a estudar. Eu tinha plena consciência disso. E essa é até outra dica que eu acho importante dar. Você deve confiar totalmente no seu professor, no professor do seu cursinho. Porque a Flá, no caso dela, eu acho que ela dá aula para a OAB há mais de 20 anos. Então, eu acho que ela sabe do que ela tá falando. O que eu falo que é importante de vocês escutarem os professores do cursinho. Olha só, durante a aula de direito, tanto de direito material quanto de direito processual, a Flávia falou pra gente prestar atenção, uma atenção a mais em algumas peças. Eu lembro que ela disse o seguinte: eram recurso ordinário, reclamação, ADI e ADPF. Ela falou pra gente estudar com um pouco mais de carinho essas matérias. E eu guardei aquilo pra mim com um desconfiômetro ali apitando, sabe? Outra coisa. Eles forneciam pra gente questões discursivas, que na segunda fase é tudo discursivo, você tem tudo na mão ali, menino. Sua mão vai apodrecer de tanto escrever. Era o que acontecia comigo. Minha mão chegava, que eu estudava à noite, minha mão chegava na faculdade, estava dando espasmo. É muito importante você fazer todas as atividades que eles colocam lá, que geralmente são as questões de direito material, que são as questões fora a peça, as questões discursivas, e estudar muito direito processual, só que interligado, porque sem direito material você não fundamenta a peça, certo? Eu ouvi muito a professora falando que muita gente negligenciava as questões para estudar mais para a peça, só que 5 pontos
nas questões e 5 pontos na peça. Pode negligenciar um para estudar mais pro outro, porque senão você não vai passar. Você precisa de 6 para passar. Então, se você negligenciar direito material para estudar mais para os elementos da peça, estrutura e tal, infelizmente não vai passar. Sim, eu também tinha um material que eu achei muito importante, que foi um material que na véspera da prova a professora soltou muitos enunciados, né, da peça, e a gente tinha, com base no enunciado, adivinhar qual peça que era, só que eram tipo 150 enunciados. Então, assim, era meio que um intensivão de reconhecimento de peça. Porque não adianta, se você errar a peça, já era. Não importa se você colocou fundamentação assim que tinha a ver, uma fundamentação que era mais ou menos coerente, né? Não importa. A questão da organização foi muito complicada pra mim. Eu tinha pra estudar na parte da manhã. Tentava acordar às 7, eu tinha muito problema com acordar cedo. Corria pra cumprir com o meu cronograma, com o cronograma do cursinho. Eu tava sempre lendo alguma coisa no Vademecum, tentando conhecer mesmo o Vademecum. Por exemplo, qual a súmula que fala, a súmula vinculante que fala da reclamação, qual a súmula que fala que não pode exigir depósito para interposição de recurso administrativo, aquele tipo de coisa que sempre cai. Caiu na minha. É muito importante você conhecer o seu Vademecum, você saber onde estão as coisas. E isso é até uma coisa que a Flávia Bahia, ela bateu muito durante o curso. Era você conhecer o seu Vademecum, conhecer o que você ia levar para a prova. Tanto é que ela fala para você já comprar, você estudar para a segunda fase com o Vademecum, você vai usar no dia da prova, para não haver surpresas. Vou até mostrar qual foi o Vademecum que eu usei. Não foi aquele da Saraiva, que é o que eu usava no dia a dia, né, para usar na faculdade e tal. Eu comprei um só de constitucional, tinha todas as leis pertinentes para a segunda fase em constitucional, que aí na segunda fase tem um monte de ressalva quanto à marcação de Vademecum. Se acharem marcação, algo que não seja permitido, por exemplo, eu sei que você pode fazer apontamentos, por exemplo, sei lá, debaixo do artigo 5º e colocar, sei lá, artigo 37, inciso 1º. Isso. Agora, você colocar palavras, escrever coisa, querer fazer apontamento de doutrina, de jurisprudência, não pode. Eles vão tirar seu Vademecum. Por isso que eu falo, você tem que tomar muito cuidado. No dia que eu fui fazer a prova, eu vi gente lá com 3 Vademecum. Agora eu vou mostrar o que eu usei para estudar. Eu comprei 2 livros, além do cursinho. Eu comprei o Vademecum da Flávia Bahia, que ela vende. Na verdade, os 2 livros foram assinados por ela, que ela vende. Um deles foi o Vademecum, esse aqui. Ele é de constitucional, ele é específico para segunda fase. Até hoje tem as marcações que eu fiz pro dia da prova, que isso daqui eu dividi, agora eu não lembro as cores exatas. Eu dividi aqui por remédio constitucional, por aquelas ações de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Eu dividi aqui reclamação, os recursos também eu coloquei. E aí teve toda uma marcação diferente que eu colocava. Agora eu não lembro os critérios exatos, né? Mas a Flávia que falava pra gente marcar de cores diferentes. Por exemplo, um pedido que não podia faltar na peça. Aí ela falava pra gente marcar em laranja. Não sei se dá pra ver. Ela falava pra gente marcar. Tudo isso você vai aprender no cursinho da OAB, que você está pagando para ter acesso. Entendeu? E aí, por fora, eu comprei esse daqui, que foi o de prática, fazendo as peças, né, do cursinho, fazendo simulados. São muito, muito importantes aqui no cursinho. É algo que você tem que até ficar atento na hora de comprar seu cursinho, porque tem cursinhos que oferecem, por exemplo, só 2 simulados corrigidos. O CERS ofereceu 4 simulados corrigidos durante essa preparação. Um benefício absurdo. E aí acabou que eu usufruí desses 4 simulados e eles corrigem, não é aquela correção linha por linha do que você escreveu, mas é uma visão geral. Eles veem que você escreveu, tinha mais ou menos a ver com o negócio de correção deles lá, te dava nota. Era assim, eram provas passadas, eram resumos de peças. Aí aqui, ó, tem todas as peças de constitucional, ó.
Tem tudo, assim, declaratória, as agravos, apelação, porque sim, constitucional também com recurso, tá? Você não vai fugir de recurso fazendo segunda fase inconstitucional. Aí, sempre antes de cada capítulo, tem, né, o nome da peça, algumas características, as particularidades da peça. E aí, aqui na frente, tem geralmente um ou dois. Aí tem competência, porque habeas corpus tem toda essa particularidade também, mais uma dificuldade. Que se você endereçar pra pessoa errada, tá? Não ganha ponto. E aqui tem um modelo da peça, né? Como se fosse da resposta. E é assim com todos. Só que aqui também, mais pro final, tem uma parte super, super legal que eu fiz quase todas, que eram as questões. Aí eu ia responder e eu colocava assim só os pontos principais mesmo, porque isso aqui foi bem reta final. Eu já tinha finalizado todo o material deles escrito e eu tava assim, mais era pincelando, e aí eu achei importante comprar esse livro e refazer. E aqui eles colocam a distribuição dos pontos com base nos tópicos que você precisava ter na sua resposta para você conseguir aquela pontuação. No dia da prova, fiquei muito, muito, muito nervosa, porque eu sou desse jeito, eu fico desesperada com tudo. Eu tava com muito medo de não passar, eu tava cansada, não aguentava mais, eu tava exausta, eu tava com medo do TCC, com medo de não passar. E aí, no dia, eu fui, levei meu vadimécum, levei só um. O que eu senti muita falta foi uma daquelas constituições que o Senado dá, sabe, aquela fininha, para levar separado, porque muitas das vezes eu precisava ver algo na Constituição, só que eu tinha que ver a parte de súmula vinculante também, e geralmente a parte de súmula vinculante é lá atrás. Então me atrapalhava. O fiscal vai olhar seu vadimécum para ver se tem alguma coisa escrita, alguma coisa que não pode ter, e lembrando aquilo que eu tinha falado, que eu tinha muito na minha cabeça que a peça dessa prova seria uma daquelas 4. Tanto é que antes de eu sair de casa, eu li de novo todas as minhas anotações sobre recurso ordinário, reclamação, ADPF e ADI. Eu li tudo antes de eu sair de casa, então assim, tava relativamente bem fresco. E aí eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o 30º exame foi uma prova prática que deu vários problemas. Deu um monte de polêmica. Eu peguei a prova e eu falei, meu Deus. Olhei as questões, eu falei, não caiu o controle de constitucionalidade, não tá ótimo. Não caiu nenhuma na minha prova. Dei tanta glória a Deus. E aí as questões discursivas na minha prova foram bem fáceis. Depois, se você quiser olhar, fica à vontade. Só que aí vem a pegadinha da peça. Porque muita gente fez recurso extraordinário. E acabou que era o quê? Recurso ordinário. Professores argumentaram, né, que também poderia caber recurso extraordinário por conta de uma questão mal formulada. Não foi bem escrito. Acabou que eu acertei a peça, deu tudo certo. Eu errei um item de uma questão. A minha pontuação final acabou sendo 8,75, que eu quase morri quando eu vi, porque eu tava jurando que eu ia reprovar e chorar dentro do carro, porque eu falei que eu não passei, que a menina falou que tinha feito recurso extraordinário. Foi horrível, eu fiquei desesperada, demorou um tempão pra sair o resultado, mas quando eu vi, nossa, gente, que alívio, meu Deus do céu, eu quase morri. Corri pra minha mãe, gritei, adivinha quem é a advogada? A própria. Foi muito emocionante, porque depois de você ver um sofrimento de um semestre inteiro vale a pena, você ver resultado no final, é assim, extremamente gratificante. De forma geral, foi essa a minha experiência, né, com a prova da OAB. O que eu digo novamente, não importa, não ligue para o que as pessoas vão falar, dê o seu melhor dentro das suas possibilidades, estude bastante, faça muitos simulados, refaça todas as provas que tem acesso. Seja responsável com as suas marcações, marque o seu vadimécum de uma forma que vai te ajudar, de uma forma que vai facilitar o serviço para você depois no dia da prova. E não faça marcações indevidas nos artigos, porque você vai rodar. Do contrário, se estudar, se dedicar, a chance de dar certo é muito, muito grande. Então é isso. Eu agradeço se você viu até aqui. Com certeza esse vídeo vai ficar gigantesco. Mas, assim, eu queria contar, né? Porque muita gente
tem medo, eu tinha muito medo, ficava muito receosa de enfrentar essa segunda fase. Eu via como um negócio de uma dificuldade absurda e que eu, de fato, tinha muito medo de enfrentar. De qualquer forma, muito obrigada por ter assistido até aqui. Tchau!